E aí, meu povo, alunos lindos, como é que vocês estão? Gente, a gente está aqui cheio de expectativas para saber os resultados de vocês. Fala com a gente, mostra pra gente aí o que você já aplicou no seu negócio, como é que estão as coisas. Eu tô aqui pra gente fazer aquela conversa que a gente combinou. Eu disse pra vocês que ia dar uma orientada lá em relação ao perfil comportamental, né? Então vamos fazer isso agora. Vocês receberam 4 arquivos. Um arquivo de teste de perfil comportamental no Excel e o outro no PDF. Qual é a diferença de um e de outro? O PDF você vai imprimir e você aplica esse teste escrevendo. A pessoa escreve, você faz a conta ali no teste e no final você aplica o resultado nela. É bem didático, tem lá todos os... para você contar quantas respostas você deu em cada um e você coloca ali o resultado final. O Excel faz isso para você. Então o que eu te recomendo? Faça a primeira vez no Excel, porque aí você vai entender como funciona. O Excel tem 3 abinhas, você vai na primeira abinha e você vai preencher todo aquele questionário. Depois que você fizer um xizinho em cada opção daquela, ele vai te dar o resultado de preferência cerebral e de perfil comportamental. Então vai ficar mais fácil depois você pegar no papel e fazer, porque você vai reproduzir o que o Excel fez para você primeiro. Beleza? Então o teste dá para aplicar no papel ou no Excel. E além desses 2 arquivos, minha garganta tá ótima, tá vendo, né? Além desses 2 arquivos, a gente mandou para vocês mais 2 arquivos. Uma apresentação completa que fala cada perfil de comportamento, os pontos fortes, os pontos a melhorar, né? A gente não fala ponto fraco, pontos de melhoria. Quais são as motivações, quais são os valores, o que move cada perfil. Tem uma apresentação completa. E esse outro arquivo, né? Então tem uma apresentação completa e um outro arquivo que é um resumo. É uma folhinha resumo com todos os perfeizinhos e cada quadrante ali mostrando os valores, o que move, os pontos fortes. Então tanto você tem detalhado numa apresentação como você tem uma folhinha resumo. Então vamos lá, Kaline, agora eu quero saber. Fiz o teste, apliquei o teste. O que esse teste me diz? Então a pessoa vai pegar aquelas opções do questionário e ela vai marcar a primeira opção que vem na cabeça dela. Então você vai fazer aquela pergunta para ela, ela vai responder, cara, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. E aí ela vai marcar lá o xizinho, né? Ou você vai marcar no Excel lá com ela, ou ela vai marcar na folhinha. Depois você vai somar aqueles xizinhos se você estiver fazendo no papel, ou o Excel já faz automático para você, se você fizer na máquina. E ele vai dar lá os percentuais. Ah, você foi X marcações, né? Então, quando você vai fazer no papel, por exemplo, né? Você vai colocar lá o X e do lado tem lá se aquela opção é um I, é um C, é um A. Então, cada perfilzinho, ele vai te trazer ali qual é, no final das contas, a minha soma, o meu somatório. Quando somar tudo, vai dar lá no final quanto eu sou de tubarão, quanto eu sou de águia, quanto eu sou de lobo e quanto eu sou de gato. Então, vamos lá, gente. A grosso modo, o perfil te dá 2 resultados. O primeiro é preferência cerebral. O nosso cérebro, ele tem hoje, né, a neurociência avançou absurdamente, a gente sabe onde está tudo no cérebro. Então a gente sabe que a parte da frente do cérebro é onde está a tomada de decisão. Esse córtex pré-frontal é onde eu decido, é onde eu tomo tomada de decisão, onde eu planejo, tá tudo aqui. A parte de trás do cérebro é uma parte voltada para execução. E a parte direita do cérebro é extremamente emocional, criativa. E o lado esquerdo do cérebro, ele é cético, ele é tradicional, ele é preto no branco. Então você vai descobrir ali qual é a área do cérebro que você aciona primeiro ou que o seu colaborador aciona primeiro quando ele está diante de uma situação. Então ali você consegue entender onde estão os planejadores e onde estão os executores. Aí se você pegou lá o percentual do cérebro, o cara é 42% planejador. E aí o restante do cara é executor. Ou o cara é 20% planejador, 80% executor. Aí você bota o cara para ficar fazendo planejamento, você tá matando o cara. Ou um cara bom de planejamento, você tenta que ele execute e ele não consegue, porque ele tá no lugar errado. Agora coloca um projeto para ele criar, para ele idealizar, para você ver se ele não vai voar. Então você tem que ver onde que estão as pessoas para ver se elas estão no lugar certo. Dentro da apresentação tem os detalhes de cada um desses perfis, né? Então vamos lá. Essa é a preferência cerebral. Tem outra abinha que chama perfil comportamental. Esse perfil de comportamento quebra em 4 quadrantes ali, 4 perfis de comportamentos diferentes. Então quando você detecta ali que uma pessoa é
40% lobo. O que é o lobo, gente? Lobo é o cara determinado, leal, organizado, começo, meio e fim. Quando você pensa num lobo, você está pensando nas pessoas que são... Você tem muito lobo, assim, para te dar um exemplo, economistas, contadores, são pessoas voltadas para execução, eles leem contratos, eles olham as letras miúdas. Os lobos, eles fazem a mesma coisa todo o tempo, para sempre, eles não se importam, eles não se incomodam de fazer o mesmo todos os dias. Eles querem começar as coisas e terminar as coisas, eles não gostam de riscos. Então eu poderia dar uma aula completa só falando de lobo, mas tem tudo lá no teu quadrantezinho. E aí tem também as águias. Quando você fala das águias, elas fazem diferente, elas idealizam. As águias, elas nunca estão onde elas estão, elas têm dificuldade de verbalizar, porque a mente delas já tá lá na frente. Elas gostam de pensar, de expressar as ideias delas. Elas têm uma tendência à rebeldia. Às vezes você bate o olho num colaborador e fala, por que esse colaborador toda hora discorda do que eu tô falando? De repente o cara é uma águia. Então bota na mão dele e deixa ele criar. Você vai matar uma águia se você ficar toda hora castrando a opinião dela. Deixa ela se expressar, coloca os grandes projetos na mão dela. Aí você deu lá um percentual de gato. Gatos são pessoas que gostam de fazer juntos, né? Quando você fala de um gatinho, você tá falando de quem gosta de fazer com gente. Os gatos, eles estimulam o time, eles impulsionam as pessoas, eles montam os campeonatos. Os gatos fazem as pessoas chegarem nos lugares que elas precisam chegar. Você quer que um time chegue, você bota na mão de um gato, que ele vai unir todo mundo, ele vai aglutinar todo mundo. Agora, o gato, ele preza a felicidade acima dos resultados. A águia preza os resultados acima da felicidade. Então o gato, ele, para bater a meta, ele tá sempre preocupado como é que tá a harmonia do time, se o time tá bom. A águia não, ela vai bater o resultado e acabou. Então não sei se você não tá muito bem hoje não, mas você tem que entregar isso aqui porque a gente vai ter que bater a meta. A águia é mais voltada para esse lado e o gato é mais preocupado em como estão as pessoas. Então gatos são excelentes líderes porque eles adoram desenvolver, eles adoram ensinar as pessoas, eles são incríveis. Então cada um dos perfis, né, faltou a lobo, faltou o tubarão. O tubarão são pessoas voltadas para execução, para atividade. Elas gostam de fazer e elas fazem rápido. E elas detestam aquela burocracia. Elas gostam de pegar o atalho, dar autonomia num tubarão e ele voa. Então você quer que um projeto saia, você bota na mão de um tubarão. Ele tem um senso de responsabilidade absurda. Então você precisa identificar as pessoas. A gente nunca tem um perfil só. A gente sempre tem os 4 e 1 ou 2 predominantes e outros 2 ali menores. Tem gente que tem 3 predominantes. Mas você vai focar no que predomina, no primeiro predominante e no segundo. E você vai ver o últimozinho lá que teu colaborador tá. De repente o lobo dele tá muito baixinho. E aí lobo é lealdade. Então se o lobo dele é muito pequeno, você não bota dinheiro na mão dele. Pessoas para lidar com dinheiro tem que ser lobo. Pessoas para você garantir que vão cumprir as regras dentro da conformidade são lobos. Os tubarões, eles vão inventar novas regras para poder chegar mais rápido no resultado. Pessoas que vão chegar e bater a meta e atropelar tudo e delegar tudo para todo mundo. Atropelar tudo é uma palavra muito forte, mas eles vão delegar tudo para todo mundo para no fim fazer o negócio acontecer. São águias. Então se você tem ali identificado os perfis, você bota as pessoas nas melhores funções que elas encaixem, né, no perfil e aí você tem um time voando, uma equipe voando. Então a gente falou mais um pouquinho sobre o perfil comportamental aqui, eu queria dar essas direções para vocês e eu oriento que vocês parem, debrucem nessa apresentação completa que a gente mandou e vai olhando perfil por perfil e você vai pensando assim, fulano da minha equipe é um tubarão, Beltrano é uma águia, isso é extraordinário e tenta adivinhar aí o que eu sou e o que a Evelyn é. Bota aí depois pra gente no grupo, tá bom? Beijo, gente, voa, vai você e seu time brilhar.